Olá, meus amores, muito boa noite, sejam muito bem-vindos ao Quantic Desperte. O seu despertar começa aqui. Gratidão pela presença de todos em mais um Fora da Matrix, interpretando os evangelhos de Jesus. Estamos em Lucas 7:8 e eu já quero te convidar, você que está chegando agora, apesar de estar aqui firme toda quinta às 20 horas, ou às vezes aleatório, em algum dia aleatório, porque não dá tempo de vir, ou gravado ou não, estamos aqui. E eu te convido a estar aqui com a gente, estudando, desmistificando, desintegrando os códigos que estão ocultos dos ensinamentos do Cristo. Então, convido você que está aqui agora no tempo atemporal a deixar o seu like, compartilhar essa live e esse ensinamento com o maior número de pessoas que você puder, não importa onde você esteja. Compartilha, convida aqueles que amam Jesus, independente de religião, e querem aprender mais com os evangelhos, aquilo que ele ensinou para os discípulos, convida. Nós começamos lá em Mateus, passamos por Marcos, agora estamos... Não, Mateus, Marcos, Lucas, tá certo. Estamos em Lucas, então você volta tudo e começa, mas esteja com a gente aqui todas as quintas, 20 horas, tá bom? Ativa o sininho do canal para você receber todas as notificações de vídeos que a gente entra do nada fazendo, ou de repente um short que eu coloco, ou algum outro vídeo mais curto, ou um vídeo comprido, não importa, uma oração. Ativa o sininho das notificações e eu convido você que ainda não é membro deste canal, que se torne membro, que a partir de R$ 2,99 apenas você pode ajudar esse canal a continuar existindo. Então, deixe o seu like, compartilha, seja membro do canal, ajuda esse canal a existir, porque tem um custo para que tudo isso aconteça de uma forma mais bem feita possível aqui para vocês no YouTube. Quero agradecer muito a vocês e a gente aprende aqui que quando a gente inicia esses estudos, a gente sempre deixa uma aguinha do lado, porque a nossa água sempre é energizada, e também fazer uma oração todas as vezes que for pegar num livro maravilhoso como é a Bíblia, pedindo para que Jesus esteja presente conosco neste momento, tá bom? Então, quero te agradecer, pedir que você agora feche os teus olhos e vamos juntos pedir a presença de Jesus. Imagina ele vindo na tua direção, batendo na porta da tua casa agora, você escutando ele te chamar pelo nome e abrindo a porta da tua casa, e ele de braços abertos te abraçando. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos em teu nome aqui. Ilumina a nossa mente, as nossas emoções, as nossas atitudes a partir deste momento e para sempre, para que possamos aprender da tua palavra aquilo que possamos colocar em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, e possamos renovar a nossa mente e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade que tu tens para com as nossas vidas. Obrigada por tudo, ilumina os nossos caminhos, entre em nossas casas a partir de agora e esteja sempre conosco, porque a nossa esperança está em ti. Obrigada por tudo, protege-nos, guarde-nos, dirige-nos agora e sempre, graças a Deus. Então vamos iniciar com muito amor, com muita alegria no coração, lá em Lucas 7, a fé do centurião. Essa é uma das passagens que eu mais amo, que eu acho mais assim impressionantes. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava um servo e um centurião, doente e quase à morte, a quem o seu senhor estimava muito. Este ouviu falar de Jesus e enviou-lhes alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: Este homem merece que lhes faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus então foi com eles.
Já estava perto da casa quando o centurião mandou os amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Basta que tu digas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sobre o meu comando digo a um, vá, e ele vai. O outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e voltando-se para a multidão que o seguia, disse, eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Abrindo um parênteses aqui para vocês, se tem uma coisa que toca o coração de Jesus, é a nossa fé. E o que é a fé, Paula? É acreditar, sem duvidar, antes de acontecer. Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Pega essa. Logo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Ao se aproximar da porta da cidade, viu que alguém havia morrido e era carregado para fora da cidade. O filho único de uma viúva, ou seja, a mulher já estava viúva, o marido tinha morrido e o único filho morto. Uma considerável multidão estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Então aproximou-se e tocou no caixão. E os que carregavam pararam na hora. Jesus disse: Jovem, eu ordeno a você que se levante. O jovem sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou para sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Jesus e João Batista, primo dele. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. João chamou 2 deles e enviou-os para o Senhor para perguntarem: És tu aquele que haveria de vir ou deveremos esperar outro? Quando chegaram a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves, espíritos malignos e concedeu visão a muitos cegos. Então Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e o evangelho está sendo pregado aos pobres. Bem-aventurado aqueles que não tropeçam por minha causa. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Se não, o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito. Vejam, enviarei um mensageiro à sua frente, e ele preparará o seu caminho diante de você. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher, não surgiu ninguém maior do que João. No entanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele.
todo o povo e até os publicanos. Publicanos eram coletores de impostos. Ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo e foram batizados por João. Contudo, os fariseus e os peritos da lei rejeitaram o propósito de Deus para eles e não foram batizados por João. A que posso, pois, comparar os homens dessa geração? Prosseguiu Jesus. Com o que se parece? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam uma para as outras. Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista que não comia pão, nem bebia vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, que é Jesus, que come e bebe, e dizem, aí está um glutão e um beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Jesus é ungido por uma pecadora. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa de um fariseu, uma mulher pecadora daquela cidade trouxe um frasco de alabastro com perfume e se pôs atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar os pés dele com suas lágrimas. Depois ela enxugou com os cabelos, beijando-os, e o ungiu com um perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem está tocando nele e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho algo para dizer para você. Diz, mestre, respondeu ele. Dois homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Como nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, ele perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu. Suponho que aquele que foi perdoado da dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei na sua casa, mas você não me deu nem água para lavar os pés, porque era muito comum naquela época que eles andavam tipo de sandália no deserto, na areia, lavar os pés assim que chegava em casa. Ela, porém, molhou meus pés com lágrimas e as enxugou com os cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Por isso, digo a você, ela amou muito, porque seus muitos pecados lhe foram perdoados. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: os seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: a sua fé a salvou. Vá em paz. E o que quer dizer fora da Matrix? Lucas 7. E eu não compartilhei a tela com vocês, né, hoje, gente, perdão. Vou compartilhar a próxima, Lucas 8, tá bom? Tá travada a minha tela aqui, mas ok, vamos com tudo. O que tá por trás da Matrix? A fé que desbloqueia o sobrenatural. Vai anotando. A fé que desbloqueia o sobrenatural. Esse capítulo nos mostra Jesus agindo com uma compaixão que rompe a matriz lógica humana. Primeiro, ele cura o servo do centurião. Aqui, um oficial romano, que nem fazia parte do povo escolhido, manifesta uma fé que supera fronteiras religiosas. Ele entende a autoridade espiritual e libera Jesus apenas com a palavra.
fora da Matrix, isso revela que o reino opera por reconhecimento da autoridade e da palavra profética. Você não precisa estar dentro da estrutura, basta estar conectado à fonte. O que isso quer dizer? Você não precisa estar dentro de um local, você não precisa estar dentro de um templo, você precisa ter fé, acreditar, confiar, porque muitos estão dentro do templo e não acreditam, e muitos estão fora do templo, não acreditam, muitos estão fora do templo e acreditam, e vice-versa, gente. Ressurreição do filho da viúva. O que isso quer dizer? Jesus encontra dor e perda extrema. Ou seja, a mulher já está viúva e perdeu o único filho. Então ele tem compaixão. O que é compaixão? Não é só se pôr no lugar, ele quer tirar a dor dela. E manifesta a compaixão pura. Toca o que todos consideravam acabado, o caixão, e ativa a ressurreição. Então, se tem alguma área da tua vida hoje que está morta, não importa qual, pode ser a sua saúde, que você está com um diagnóstico de morte, pode ser área de relacionamento, financeira, trabalho, missão, não sei o quê. Se ele tocar, ela volta a viver. Fora da Matrix, Jesus te chama para tocar o que parece morto na sua própria realidade, teus sonhos, teu propósito, tuas relações, e declarar, profetizar vida em nome de Jesus. Por quê? Porque quando você profetiza palavras do Cristo com a tua boca, quando você profetiza, quando você usa as palavras dele, que você está aprendendo aqui, com a tua boca, em nome dele, é como se ele falasse. Mas isso só acontece para aquele que crê. Para aquele que não crê, não acontece nada. A dúvida de João Batista. Mesmo o profeta que viu o céu se abrir tem um momento de crise e manda perguntar a Jesus: És tu o que havia de vir? Jesus responde com evidência do reino: cegos veem, aleijados andam. Fora da Matrix, quando a dúvida tente prender você, volte para os sinais que já foram liberados. Quando você tiver dúvida que Deus existe, que Ele atua sobre a tua vida, relembre o que Ele já fez na tua vida. O que Ele já te livrou, o que Ele já te deu. O que Ele já fez no mundo e quando Ele pisou aqui. A ação divina quebra a dúvida. A ação divina quebra a dúvida. E isso quebra a Matrix. A tua dúvida te prende lá. A tua entrega, a tua fé te desconecta da Matrix. Deu para entender esse código que eu acabei de falar aqui? A mulher pecadora que unge os pés de Jesus. Ela quebra todos os protocolos religiosos e dá tudo o que tem. Suas lágrimas, seu perfume, e Jesus enxerga o coração por trás do gesto que ela está fazendo. Ele tinha esse dom. Fora da Matrix, Jesus valoriza a entrega sincera. Não importa se para nossos olhos humanos é pouca, mas ele conhece o teu coração. Além da reputação, não importa se você está todo errado, se você está assistindo isso aqui, mas está bebendo, fumando, cheirando, traindo, roubando, não interessa. O que você tem feito com o teu coração para que você comece a quebrar todas essas coisas que está te autodestruindo e destruindo o que está à tua volta? O perdão libera a verdadeira paz. Anota isso. O perdão libera a verdadeira paz. Se você quer paz, você precisa aprender a perdoar.
Se você tem, eu não sei para quem que eu estou falando, e se eu estiver falando para alguém, estiver fazendo algum sentido, eu peço que você comente aqui. Paula, isso foi comigo. Paula, está fazendo sentido para mim. Você comente isso. Porque se você tem algum problema com alguém da sua família, amigo, sócio, marido, esposa, não interessa com quem seja, filho, os pais, enquanto você não perdoar, você vai se manter preso na velha terra, você vai se manter preso na dor. E se isso não virou uma doença, vai virar. Então se desconecte da dor, da doença, do mal, perdoando, deixando ir, pagando o mal com o bem. Se está fazendo algum sentido, comenta. Pegaram essas chaves? Então vamos para Lucas 8. E eu vou compartilhar a tela porque eu esqueci, né? Perdão, meus amores, agora eu vou compartilhar a tela do Lucas 8, tá? A parábola do semeador, Lucas 8. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e pelos povoados, pregando o evangelho do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres que serviam com seus bens, presta atenção, as mulheres sustentavam o ministério de Jesus. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou essa parábola. O semeador saiu para semear. Enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu comeram. A outra parte caiu sobre pedras e, quando cresceu, secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram com ela e sufocaram a planta. Outra ainda caiu em uma boa terra, cresceu e deu boa colheita, de modo que produziu 100 vezes mais. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Tipo eu, fico panguando, gente. A gente fala aqui em Santos, eu fico viajando nessas parábolas dele. O que ele está querendo dizer? E ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas para que, apesar de verem, não vejam, e apesar de ouvirem, não entendam. Este é o significado da parábola, e ele explica. A semente é a palavra de Deus, é a palavra dele. As que caíram à beira do caminho são aqueles que ouvem, mas logo vem o diabo, vem a Matrix, e lhes tira a palavra do coração, para que não creiam e não sejam salvos. Aos que caíram sobre pedras são os que recebem a palavra com alegria, quando ouvem, ficam muito felizes, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas a abandonam na hora da provação. Tipo, acontece alguma coisa, já esquece de tudo que Jesus ensinou. As que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguir o seu caminho, são sufocados por preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Tipo, se envolve tanto com as coisas do mundo que não amadurecem, não mudam, continuam presos. Mas as que caíram em boa terra são os que, com o coração bom e genuíno, ouvem a palavra, a retêm e produzem uma colheita perseverante, próspera. Entenderam? A gente vai além depois da Matrix nisso. A candeia. Ninguém acende uma lâmpada e a esconde em um jarro ou coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca-se em um lugar apropriado para que os que entram possam ver a luz.
Portanto, não há nada oculto que não venha a ser revelado e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Portanto, considerem atentamente como vocês ouvem, pois ao que tem, mais será dado, e aos que não têm, até o que pensa ter lhe será tirado. Pesado isso daí. Calma que a gente vai entender o que isso significa, mas é pesado. Quando a gente ouve isso de Jesus, a gente fica, oh! Calma. A mãe e os irmãos de Jesus. A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiram aproximar-se dele por causa da multidão. Alguém lhe disse: A tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e querem te ver. E ele respondeu, mas uma coisa pesada: A minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Aí todo mundo: Hã? Calma. Jesus acalma a tempestade. Certo dia, entrou no barco com seus discípulos e disse: Vamos para o outro lado do lago. Então partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo chamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou, imagina ele com remala no olho levantando, e repreendeu o vento e a violência das águas, e a tempestade cessou e tudo ficou calmo. Então perguntaram-lhes: Onde está a fé de vocês? Amedrontados e admirados, perguntavam-se uns aos outros: Quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e elas obedecem? A libertação de um endemoniado. Ele sempre está libertando um endemoniado. Navegaram para a região de Gerazenos, que fica do outro lado do lago, partindo da Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros, nos cemitérios. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Suplico-te que não me atormentes. Porque Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem, pois muitas vezes tinha se apoderado dele. De fato, mesmo com os pés acorrentados e as mãos algemadas, ele quebrava as correntes e as algemas e era levado pelo demônio a lugares solitários. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Legião, respondeu, porque muitos demônios haviam entrado nele. Eles imploravam a Jesus que não os mandasse para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos pastava naquela colina. Os demônios imploravam para Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhe deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se no precipício, abaixo em direção ao lago, e se afogou. Vendo o que havia acontecido, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade dos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram um homem, de quem havia saído os demônios, sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado essas coisas contaram ao povo como o endemoniado havia sido liberto. Então, todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora, dizendo: Vá para casa e conte tudo quanto Deus fez a você. Então o homem foi e anunciou na cidade inteira quanto Jesus tinha feito por ele. Jesus ressuscita uma menina e cura uma mulher com hemorragia. Quando Jesus voltou, uma multidão recebeu com alegria, pois todos os esperavam.
Então, um homem chamado Jairo, líder da sinagoga, veio, prostrou-se aos pés dele e implorou que fosse a sua casa, porque sua única filha, com quase 12 anos, estava à morte. Estava à morte, não tinha morrido ainda. Então Jesus, a caminho, a multidão o comprimia. Havia ali uma mulher que padecia de uma hemorragia por 12 anos. Presta atenção, a menina quase 12 e essa mulher 12 anos com hemorragia. Mas ninguém podia curá-la. Aconteceu que ela chegou por trás de Jesus e tocou a borda do seu manto. E imediatamente a hemorragia cessou. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Porque todos negavam. Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Jesus, porém, disse: Alguém me tocou, pois sei que de mim saiu poder. A mulher, ao ver que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo, prostrou-se aos seus pés na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então Jesus disse: Filha, a tua fé te curou. Vá em paz. Enquanto Jesus ainda falava, chegou alguém da casa de Jairo, o líder da sinagoga, lembra? Que estava acompanhando Jesus já, imagina, passando mal, porque ele estava ali com Jesus desesperado para salvar a filha e ele parando no meio do caminho, fazendo trocentas coisas, as pessoas segurando ele. Imagina a aflição desse homem. E aí o cara chegou e disse para ele: A tua filha morreu, não incomodes mais o mestre. Imagina o impacto disso no cara. Jesus, porém, ouvindo isso, disse a Jairo: Não tenha medo, apenas creia, e ela será curada. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago, o pai e a menina, o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, pois ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Ele, porém, a tomou pela mão e disse: Menina, que em algumas versões está escrito Talita, levante-se. O espírito dela voltou e ela levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que dessem à menina alguma coisa para comer. Os pais ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contasse a ninguém o que tinha acontecido. Agora vamos por trás da Matrix. O que acontece em Lucas 8? Primeiro, o poder da semente e do reino invisível. Bebe água, que lá vem. Nesse capítulo, vira uma chave para entendermos o reino como energia que transforma realidades. A parábola do semeador. Jesus revela que a palavra semente divina precisa de solo preparado para florescer. Fora da Matrix, cuide do solo do seu coração. O coração na Bíblia são as emoções. Você precisa cuidar das suas emoções, por isso que é muito importante nesse momento da transição você fazer algum tipo de terapia. É muito importante. Para que a palavra gere frutos que vão além da lógica humana. Para que aquilo que você aprenda gere frutos. Por isso que muitos trabalhadores da luz não estão prosperando, fazem milhões de cursos, mas não conseguem prosperar com o seu trabalho. Por quê? Porque o solo, o coração, as emoções não estão tratadas, não estão curadas. Trabalhadores da luz, eu estou falando para vocês, vocês querem se colocar a serviço do reino, vocês precisam cuidar das suas emoções, ou aquilo que vocês estão fazendo não gera frutos. A luz no velador, né? A candeia.
Não há nada oculto que não venha a ser revelado. O que Jesus coloca em você, seus dons, sua iluminação, suas verdades, precisa brilhar livremente. Nada permanece escondido quando está conectado à fonte. Então, se você ainda não floresceu, se a sua luz não resplandeceu, é porque você precisa tirar aquilo que está te amarrando na escuridão, que são as suas emoções. Elas te conectam com a perturbação, elas te conectam com as obsessões, elas te conectam com a escassez. Porque nada pode impedir a tua luz, a não ser você mesmo. A verdadeira família espiritual. Jesus quebra o sistema de família, entre aspas, e amplia o conceito. Quem ouve e pratica a palavra dele é família dele. Não só a mãe, o pai, os irmãos. Mas quem ouve o que ele fala e pratica. Não é só ouvir, é praticar. O reino redefine os vínculos. A conexão espiritual, ela vai além da carne e do sangue. A conexão espiritual vai muito além da carne e do sangue. Jesus acalma a tempestade. Um sono no meio de uma tempestade. Quem é que dorme no meio de uma tempestade? Jesus, só o Senhor. Mostra que Jesus já dominava o que os discípulos temiam. Ele chama para viver essa paz que transcende o caos externo, independente da guerra lá fora. Independente da tua conta estar negativa, de você estar com o nome sujo, de você estar devendo, de você estar se separando ou já se separou, independente se você está sendo traído, independente da tua doença, independente da loucura do mundo à sua volta. Você precisa estar em paz. E só está em paz quem está nele. Libertação do endemoniado gadareno. Jesus enfrenta legiões e liberta um homem que a sociedade desistiu, deixava o homem acorrentado. O amor e o poder do reino rompem cadeias que aprisionam gerações inteiras. Somente o amor e o poder celestial podem romper cadeias. Presta atenção nisso. O amor não é um sentimento. O amor é um mandamento. Mandado. Não é o que você faz se você quiser, você tem que fazer. Para você ser livre, para você se libertar na terra, você precisa decidir, cumprir, obedecer ao mandamento chamado amor. Não é paixão, é amor. A cura da mulher do fluxo e a ressurreição da menina. 2 milagres entrelaçados. Uma mulher que ousa tocar em Jesus e uma menina que Jesus levanta da morte. A fé que atravessa a multidão. A palavra de Jesus que desperta o que já parecia perdido. Jesus te convida a tocar e a ouvir, porque para ele nunca é tarde. Não importa se você já foi desenganado. Se o teu diagnóstico está escrito, tem 6 meses de vida, tudo pode mudar. Tudo. Se você tem alguém com esse diagnóstico na tua casa, na tua família, a mesma coisa. E mesmo que aos nossos olhos a gente fala, nossa, eu orei tanto e minha mãe morreu. Aconteceu isso comigo. Mas quem disse que a morte do corpo não foi a cura completa dessa pessoa? Não se limite àquilo que os teus olhos dizem, não se limite àquilo que teus ouvidos ouvem. Não se limite. Jesus, ele te ensina que o reino dele opera por princípios que o mundo que a gente vive, o mundo natural, não entende. Excede o entendimento. Fé ativa, autoridade espiritual, compaixão radical,
revelação da palavra, quebra de barreiras humanas, a cura que nasce da conexão pessoal com Ele. Você precisa entender que Jesus Cristo, Yeshua, Ele é uma pessoa. Ele é o Criador, Ele é o dono do universo, Ele fez todas as coisas. Só que Ele encarnou em uma pessoa chamada Yeshua, e é Ele que está te chamando. Por quê? Porque Ele é igual a você. Você é igual a Ele. Está te chamando para essa conexão mais próxima com Ele. Somente Ele te liberta da matrix do medo, da dúvida, da morte, e te faz participante da realidade do reino. Você precisa participar. Uma realidade que dá uma nova estrutura ao que antes parecia impossível. Isso só pode acontecer quando você tem esse relacionamento. Sabe o relacionamento que você tem com alguém, com um amigo, com um pai, com uma mãe, sei lá com quem? É esse relacionamento que ele quer ter com você diariamente. E se você não decidiu ainda por isso, escreve nos comentários: Jesus, eu decido a partir de hoje ter um relacionamento pessoal mais próximo contigo. Declara isso aqui nos comentários, porque é tudo que ele mais quer de você. Eu quero te agradecer. Se fez algum sentido para você essa leitura de hoje, comenta para mim. A gente tem o livro 21 Dias com Jesus, que você pode adquirir no link aqui na descrição. Tem PDF também, o link da descrição. E gratuitamente uma playlist dos 21 dias aqui também no YouTube da Quantic Expert. Lembrando que estamos com a turma do Cápsulas da Consciência Cristal em aberto. E eu convido também o link na descrição a você ser meu aluno dessa cápsula, que a gente está trabalhando juntos pelo Zoom. E eu vou deixar aqui um vídeo para vocês conhecerem um pouquinho do que vai ter nessa cápsula da Consciência Cristal. Beijo, amo vocês, gratidão e namastê. Olá, seja muito bem-vindo ao Cápsulas da Consciência Cristal. Neste curso, você vai aprender através de 5 cápsulas como se reprogramar com a tua consciência de herdeiro da fonte de tudo que é. E você vai aprender a engenharia espiritual do seu corpo cristalino, como discernir os portais falsos da luz, 3D e 4D, por que você ainda sente dor, bloqueio e estagnação mesmo após o despertar, a diferença entre alma e espírito, e isso vai mudar a tua visão e missão. Como ser selado pelo Espírito da Verdade como armadura vibracional e real. As aulas são cápsulas de realinhamento multidimensional, com linguagem direta, ativações espirituais, revelações e práticas. Não é autoajuda, é preparo para os dias finais da velha Terra e a ativação da nova raça humana. Espero você. Temos o nosso primeiro workshop gratuito que você já pode começar agora. Vem com a gente do Cápsulas da Consciência Cristal.